Olá, vamos falar hoje do tema tecnologias. Tecnologias na educação, como que as tecnologias ajudam, como que as tecnologias em alguns momentos atrapalham, como que está o jovem em relação às tecnologias. E você que está aí se preparando para uma prova discursiva, precisa entender que nós estamos no século XXI, geração alfa, e essa geração ela já nasce, ela é nativa digital. Então, essa linguagem das tecnologias, ela não é só importante quanto necessária para essa aproximação do professor com o aluno. E o conteúdo ele vai ser muito mais trabalhado, muito mais entendido, muito mais divertido, se a gente aprender a trabalhar os conceituais dentro dessa linguagem também, que é a linguagem tecnológica. E entende-se por tecnologia tudo aquilo que facilita a nossa vida. Então, por exemplo, quadro branco é também uma tecnologia, se a gente for comparar o quadro negro com o quadro branco. Então, existem várias ferramentas tecnológicas, que não é só a internet, né? Nós temos aí, podemos usar vídeos, data show, podemos usar jogos, né? Jogos eletrônicos, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades, fotografia também é o uso de uma tecnologia. Então, existem várias possibilidades para o uso de tecnologias. E no ensino médio, as tecnologias elas devem fazer parte da linguagem do ensino médio. Tanto é que linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Então, é exatamente porque a gente precisa aproximar essa linguagem desse jovem que está dentro da nossa sala de aula, que lida muito bem com as tecnologias. Então, vamos lá para o assunto. No mundo, no contexto globalizado em que vivemos, as pessoas estão cada vez mais interligadas aos aparelhos tecnológicos. Estas são constantemente bombardeadas por enxurrada de informações, além de terem à mão um leque de opções para seu entretenimento. E isso, claro, que vai causar o quê? Um pouco de dispersão, um pouco de utilização errônea do seu tempo, não é? Entretanto, devemos analisar até que ponto o uso dessas ferramentas tecnológicas pode prejudicar a vida de seus usuários. Dentre os aspectos importantes, então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós já estamos fazendo a introdução. Na introdução, a gente está trazendo uma afirmação em que realmente o contexto globalizado trouxe a internet, trouxe as tecnologias, trouxe esse mundo tecnológico, o aparelho telefônico foi parar na mão das pessoas, e isso gerou aí um leque de possibilidades de entretenimento, que pode estar, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento interpessoal e também o desenvolvimento cognitivo. Então, vamos ver quais são os dois argumentos que nós vamos usar aí. O primeiro é o afastamento das pessoas e a diminuição nas relações interpessoais de forma presencial. E a quantidade de informações recebidas e o processamento delas pelo nosso cérebro. Então, são dois argumentos aí. Um é esse afastamento presencial, né? Aí diminui essa interação pessoal, e o acesso de informação. Então, nós estamos trazendo duas questões negativas a respeito desse assunto. Vamos começar com o relacionamento interpessoal. Então, o convívio interpessoal, somado às experiências adquiridas das mais diversas situações decorrentes do cotidiano, são fatores primordiais para o desenvolvimento do ser humano, sendo extremamente importante para o seu crescimento pessoal. Pessoas que gastam grande parte do seu tempo utilizando essas tecnologias acabam se isolando do mundo real, vivendo num mundo virtual e fantasioso. Dessa forma, direcionam todas as suas atenções para um universo irreal, enquanto sua vida vai passando sem ser de fato vivida. Isso prejudica não só quem o faz, mas todas as pessoas que estão no seu convívio social, por exemplo, a família e os amigos. No segundo desenvolvimento, você vai dizer por outro lado. Por outro lado, também existem pessoas que se prejudicam no ambiente escolar por não terem um bom senso do uso das tecnologias. Sem falar nas crianças, que muitas vezes deixam de estudar
e até mesmo brincar com outras para estarem conectadas constantemente às tecnologias. A quantidade de informação e imagens recebidas e muitas vezes não processadas estão causando a chamada síndrome do pensamento acelerado, que alguns autores estão pesquisando. Por que eu escrevi aí alguns autores estão pesquisando? Porque eu não quero ser específica, eu não quero trazer nenhum autor específico, para que eu não tenha o compromisso de colocar falas desse autor dentro do meu texto. Mas eu poderia trazer a BNCC, eu poderia trazer um autor que fala sobre tecnologias, mas eu preferi colocar alguns autores estão pesquisando, que isso é um fato e isso é verdadeiro. Para concluir, portanto, fica claro que deve haver maior responsabilidade, agora eu estou dando a minha opinião, claro, sempre na terceira pessoa, mas eu já estou dando a minha opinião e algumas soluções para esse problema que eu discuti aí na parte de cima do meu texto. Então, portanto, fica claro que deve haver maior responsabilidade no uso de aparelhos tecnológicos. Eu não estou dizendo que não é para usar, isso é muito importante. Você não pode se posicionar contra as tecnologias. Você está apontando fatos que podem ser positivos e outros que podem ser negativos. Portanto, fica claro que deve haver maior responsabilidade no uso dos aparelhos tecnológicos, de modo que o seu uso não prejudique as atividades essenciais do cotidiano. Os pais, por exemplo, devem estabelecer limites aos seus filhos quanto ao uso, enquanto as escolas devem educar seus alunos a reconhecerem as oportunidades e riscos que estes oferecem, bem como aprender a utilizá-los a seu favor. Desse modo, não teremos cidadãos vivendo virtualmente, que é o problema que eu trouxe durante todo o texto, que é a gente ter uma vida virtual e não uma vida real, não é? Então, a partir daí, nós argumentamos os dois polos dessa situação e chegamos a algumas possibilidades de mudança disso, algumas possibilidades de inserir as tecnologias dentro do cotidiano sem prejudicar nem o desenvolvimento interpessoal e muito menos a questão da aprendizagem no sentido da absorção dos conteúdos. Então, terminamos aqui. Mas eu vou trazer para você uma outra possibilidade, que outra possibilidade de abordagem, que seria em cima da BNCC. Até pouco tempo atrás, o uso do celular era proibido nas escolas, era coibido nas salas de aula, assim como a utilização de outras tecnologias. Isso porque a sua utilização era relacionada à falta de atenção, à distração dos alunos. Outro fator que dificultava a aplicação de ferramentas tecnológicas como apoio de ensino era a escassez de metodologias e orientações a respeito do tema. Contudo, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é previsto o uso de tecnologias com o objetivo de que os alunos a utilizem de maneira crítica e responsável pelo longo da educação básica. A BNCC ela é um documento que determina as diretrizes que devem ser ensinadas nas escolas de toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. A tecnologia possui um papel fundamental dentro da BNCC, de forma que a sua compreensão e os seus usos são tão importantes e um dos pilares da BNCC é a cultura digital. E como ela deve ser inserida no processo de ensino-aprendizagem. Então, a base, existem duas competências gerais que são importantes aí você ter conhecimento. A primeira, a competência número 4, que é utilizar diferentes linguagens, e dentro dessas linguagens está incluída a linguagem digital. O conhecimento dessa linguagem dentro do cotidiano escolar. Então, a linguagem digital precisa estar dentro do conjunto de linguagens que se faz na escola. E a competência número 5, que fala de compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação, as TICs. Então, compreender, utilizar e criar. Então, ela está abrindo aí um espaço para robótica,
para a criação de jogos, então, para o mundo virtual. E essas práticas, elas devem ser incluídas nas escolas, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimento para resolver problemas e exercer o protagonismo, a autoria na vida pessoal e coletiva. Então, nós podemos também trazer uma redação a respeito de tecnologias, trazendo como base, uma base importante que é a BNCC, e trazendo isso como um pilar necessário para o século XXI, quando eu tenho hoje o aluno como protagonista do próprio aprendizado, eu preciso estar na mesma linguagem que ele. Então, o uso da linguagem digital, ela se faz necessária. Então, nesse caso, se eu trouxer a BNCC, eu estou totalmente favorável e eu não vou trazer problemas, eu não vou trazer dentro do meu texto situações negativas do uso das tecnologias, como eu trouxe na proposta anterior. Eu vou aqui defender o uso das tecnologias, mas eu vou trazer lá na minha conclusão a necessidade da escola estar preparada com equipamentos em quantidade suficiente para o uso dos alunos e os professores precisam estar com formação continuada adequada para que haja realmente a inclusão digital dentro da escola, tá? Então, é por aí que você deve seguir e lembre-se dessas competências gerais da BNCC, que são muito importantes. Utilizar as linguagens, inclusive a linguagem digital, e compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da comunicação e da informação. Espero que você tenha aproveitado bastante o módulo de discursiva e que você faça uma prova excelente, porque os temas, eles podem passear entre a avaliação, projeto político-pedagógico da escola, empreendedorismo, né? Porque a gente está falando de um mundo que se volta para tecnologias, para o protagonismo infanto-juvenil. A BNCC é algo que está trazendo aí com as questões socioemocionais, a necessidade de se trabalhar essas competências socioemocionais para preparar melhor esse cidadão mais crítico, mais justo, mais inclusivo. Então, são algumas palavras que são bem-vindas no seu texto. Então, mete bronca aí, comece a fazer bastante exercício, porque escrita é exercitar. E eu espero que você tenha aproveitado bastante aí os temas que a gente conseguiu abordar nesse módulo. Até a próxima!